legenda ZDF 1700-2026, quarto ano e dia 328 após o início da invasão total. Sejam muito bem-vindos, eu os cumprimento. No relatório diário de hoje, veremos declarações interessantes de soldados russos na linha de frente. Também veremos a situação miserável em Kiev para a população. E também veremos novas ambições curiosas que a Rússia quer deixar claras na guerra na Ucrânia. E muito mais. Um soldado russo ferido do 121º Regimento de Fuzileiros Motorizados Russos informa que uma coluna de veículos militares foi destruída por forças ucranianas. Em sua reclamação, ele deixa claro que o ataque foi inesperado e causou perdas significativas de equipamentos. Um dos veículos chegou a explodir perto dele. Muito interessante é que ele menciona principalmente que os ucranianos usaram principalmente artilharia e morteiros contra eles para combater a coluna russa. Ele diz literalmente que eles martelaram com a artilharia como loucos e que não dava para continuar avançando. Com uma história dessas, é claro que fico muito curioso para saber onde o regimento está estacionado no momento. E agora, adivinhe onde ele está. Sim, alguns provavelmente já sabem a resposta. Exatamente aqui em Kupiansk, onde os russos foram completamente expulsos pelos ucranianos há algumas semanas. Isso significa que, em primeiro lugar, os russos estão tentando novamente alcançar as antigas posições. É claro que neste momento não sabemos se o 121º Regimento tentou avançar por esta estrada ou ao norte em direção a Kupiansk. Sabemos que eles atacam de novo e receberam do Kremlin um prazo até fevereiro para retomar a cidade. Claro que é completamente impossível, mas, por outro lado, também dizem que os ucranianos deixaram muitos recursos nessa região para impedir que os russos voltem ao centro, pois seria difícil expulsá-los novamente. Sabemos e já vimos isso. Quando os russos entram em um grande bairro e o dominam, não demora muito para que controlem toda a cidade. Para os ucranianos, expulsar os russos sempre exige grande esforço e, na maioria das vezes, não termina bem. Da mesma região, a gravação mostrando o exército russo usando bombas aéreas bomba aérea de fragmentação, 500 para destruir uma ponte ao sul de Kupiansk. Esta ponte no alfinete vermelho, uma ponte ferroviária que liga o oeste a este local e realiza o abastecimento. De lá, havia muito apoio e entregas em direção a Kupiansk, para a parte leste. O ataque visava interromper o movimento e a logística das unidades ucranianas na região. Os russos atingiram não só uma ponte ferroviária, mas também um parquinho estratégico em Lviv com um drone Shahed. Infelizmente, isso se tornou rotina. O 121, o regimento, pôde até enviar um comboio inteiro. Soldados russos que soldaram placas de metal em correntes e as amarraram ao corpo, já que não possuem coletes balísticos. Isso é, sem dúvida, melhor do que nada, mas é mais uma clara demonstração das condições que ainda persistem dentro do exército. Crianças na Ucrânia estão passando pelo inverno mais rigoroso desde o início da guerra, declarou o chefe do Escritório Nacional da Fundo das Nações Unidas para a Infância na Ucrânia. Ataques russos massivos continuam destruindo o fornecimento de energia, aquecimento e água. E isso em uma fase em que as temperaturas frequentemente caem para menos de 18 graus. Milhões de famílias passam dias sem aquecimento, luz e água, enfrentando uma luta diária pela sobrevivência em emergências, com apartamentos frios, escuridão e bombardeios constantes. Crianças sofrem muito nessas condições, pois frio e escuridão aumentam medo, estresse e risco de doenças. Bebês e crianças pequenas perdem calor rapidamente e, sem atendimento médico, podem ter complicações graves. O sistema educacional é sempre afetado. Escolas e creches adotam ensino remoto, mas quedas de energia interrompem as aulas. Isso é ruim. Mesmo assim, empresas ucranianas de energia e serviços públicos fazem reparos de emergência sob alto risco. É uma corrida contra o tempo e parte da ofensiva russa contra os cidadãos ucranianos. Querem dificultar tanto a vida pelo esforço que quebrem a resistência e exijam encerrar a guerra em condições ruins. PET está na Ucrânia, passou por Kiev ontem à noite e já compartilhou informações em seu canal. Segue um trecho.
Não está tão ruim, faz 15 e ainda há neve em todo lugar. Não é divertido andar lá fora ou gravar este vídeo, pois minhas mãos estão congelando. Às vezes falta energia elétrica durante o dia. Não sei dizer se isso é planejado ou se a energia foi cortada por falta de capacidade. Água quente e aquecimento com certeza estavam disponíveis. Como ele disse, está frio, ocorrem quedas de energia e a bateria do celular logo descarrega. Recentemente, nós vimos um avanço territorial russo em Bakhmut e hoje vemos outro avanço territorial próximo ao anterior. Estou tentando descobrir qual subunidade russa está atualmente no local e conseguiu conquistar esses dois avanços. Acho que preciso de mais um dia, talvez amanhã tenha novidades. Você sabe como é aqui. Encontrar vídeos, localizá-los e torcer para que em uma gravação de drone eu consiga identificar um patch marcante ou algo assim da unidade para então poder associar ao soldado. Nem todos usam patch da unidade ou aparecem bem no drone. Por isso, preciso de paciência para marcá-los no mapa novamente. O chanceler russo Lavrov afirmou que as demandas territoriais da Rússia superam as áreas hoje ocupadas na Ucrânia. O que eles querem além do que já diziam? É estranho, quem imaginaria? Antes de outra viagem de americanos à Rússia para um encontro, Lavrov afirmou que um plano de paz já favorável à Rússia não seria mais suficiente para Moscou. A Rússia agora exige não só a Crimeia e o Donbass, mas também a chamada Nova Rússia. Isso é toda essa região, com as cidades da linha de frente. O interior está aqui. O restante do mapa estava ali. Ao longo desta linha tracejada, tudo isso deve virar Nova Rússia. Ele incluiu todas as oblastes como Odessa, Dnipro e Kharkiv em sua esfera de interesse. Segundo os russos, a região é historicamente da Rússia e seus habitantes preferem integrar a Rússia, não a Ucrânia. Essas regiões são ucranianas, apesar de muitos falarem russo nelas. No entanto, a área reivindicada adicionalmente seria mais do que o dobro do território que a Rússia atualmente controla militarmente. Isso significa que se ele chegar lá, eles teriam conquistado cerca de 40% da Ucrânia, o que, pelos meus cálculos, pode levar mais 22 ou 23 anos nesse ritmo. É importante destacar que isso é diplomacia russa. Eles sabem que não vão conseguir impor sua exigência máxima atual, mas o outro lado quer a paz. Todo mundo sabe há quanto tempo a guerra já dura, todo mundo sabe quanto ela custa e todo mundo sabe que Trump já deixou passar há muito tempo o prazo de 24 horas no cargo para acabar com a guerra. Cada dia é só mais um. Amigos de Trump, que o apoiam financeiramente na campanha, também buscam proteger seus investimentos na Ucrânia, ocupada ou na Rússia, enquanto ele está no cargo. E claro, pressionam por uma paz, porque se não houver paz, eles não podem investir em novos empreendimentos. Por isso, os Estados Unidos da América querem a paz. Não porque se importem com o sofrimento das pessoas ou os motivos da guerra, mas porque não podem investir muito enquanto ela durar. Então, o que Lavrov faz? Ele sabe que não conseguirá impor as exigências atuais e as aumenta, fazendo a proposta anterior parecer menos ruim. Típico da diplomacia russa, exibe força onde não existe e pressiona para derrubar atores fracos. O único problema que ele tem nisso é que a Rússia conseguiu conquistar cerca de 0,9% da Ucrânia em 2025 com perdas extremamente altas, enquanto a Ucrânia está justamente concluindo uma linha de defesa maciça. 2026 deve ser ainda mais difícil e exaustivo para os russos do que 2025. Nesse ponto, surge a pergunta: os russos vão colapsar por suas próprias limitações? Ou será que a falta de pessoal na Ucrânia e a falta de investimentos do Ocidente vão acabar sendo cansativos demais para continuar causando aos russos as mesmas perdas de antes? Deixe sua opinião nos comentários. Dmitry Medvedev afirmou que a Rússia enviou 2.025.422.000 pessoas para a guerra. Ele não falou sobre os quase 400 mil soldados enviados em 2024. Não se falou sobre o destino dos cerca de 350 mil reservistas convocados 2 anos antes. Destaca-se que o efetivo total das Forças Armadas russas pouco mudou apesar desses números.
Isso indica menos um aumento de efetivo e mais um desgaste constante de pessoal, em que novos soldados servem principalmente para substituir as perdas anteriores. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe ALG e especialmente Sila, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Deixe seu like, comentário e até o próximo relatório.